Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana, que aqui no canal tem sempre um tema, como vocês sabem, e sempre um tema para engrandecer, elevar, fazer você e eu, porque eu sempre escolho uma das opções, crescermos em lucidez, em discernimento, em princípios e valores mais elevados, né? Essa é a meta do meu canal. E hoje a leitura vem muito através de um vídeo que eu assisti da professora Lucilena Galvão. Adoro as reflexões dela, adoro o teor moral que ela não só coloca nas suas palavras, nos seus discursos, mas que como filósofa, possivelmente, provavelmente, vive também na prática. Né? Isso é que é o mais importante. Então, a leitura de hoje, esse vídeo falava sobre amizades. E não só amizades, relacionamentos em família, as pessoas com as quais nós convivemos. E a importância de determinadas observações e de comportamentos também na manutenção dessas relações. E aí, em determinado momento lá do vídeo, ela fala dos critérios que são necessários para se manter uma amizade bacana. E ela fala que as pessoas falavam para ela, né, respondiam para ela, que hoje em dia não existe mais aquele nível, aquele padrão de amizade. E aí me veio muito claramente coisas que eu observo na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, no sentido do dedo podre. Por que eu atraio pessoas erradas? Que depois de um tempo de convivência, eu vou ver que aquela pessoa não tem nada a ver comigo. E aí, atire a primeira pedra quem nunca, né, se deixou atrair, se deixou envolver, se deixou engambelar por uma pessoa mau caráter, uma pessoa, sei lá, traidora, mentirosa, interesseira, não é? Então, há dentro de nós um ponto sombrio em que não percebemos e não identificamos, sejam afinidades, sejam critérios pouco esclarecidos para analisarmos as pessoas que permitimos entrar na nossa vida. Hoje em dia, até mesmo o fato de você acompanhar alguém na internet, alguns valores são compatíveis, algumas ideias são compatíveis e muitas vezes nem são, mas a pessoa que está ali acompanhando não tem clareza sobre os próprios valores, sobre aquilo que é importante de se analisar e de se manter como um admirador, como uma amizade, como um relacionamento mais próximo, entende? Então, a ideia do jogo é trazer esse olhar, esse esclarecimento. Vamos olhar, sabe? Que tipo de pessoa eu atraio como padrão, né, na minha vida? Que valores, que atitudes negativos, né? Porque o que é positivo a gente aproveita, desfruta, usufrui, compartilha, isso é muito legal. A gente está falando aqui de uma análise, um olhar para aquilo que é complicado, que pode até nos prejudicar, né? Para onde esse tipo de relacionamento, amizade, admiração, afinidade vai me levar? Então, depois a gente vai ver todos os aspectos positivos daquilo que a gente deve buscar, daquilo que a gente deve observar que realmente tem afinidade com o nosso eu mais superior, né? Eu recomendo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo da professora Lucilena. Além disso, eu tenho aqui no canal uma playlist chamada Expandindo a Consciência, em que eu vou colocando vídeos que eu considero interessantes de várias vertentes, que ajudam a esclarecer, expandir a nossa consciência, que é muito obscurecida por tanta informação, tanta confusão, tanto
e fazendo parte mesmo do nosso crescimento como seres humanos aqui nessa experiência na Terra, né? Então, vamos lá. São 4 opções. Opção número 1. Opção número 2. Opção número 3. Opção número 4. Se for necessário, pause o vídeo. Se for necessário, volte para olhar novamente as pedrinhas. Esse vídeo já está gravado, gente. Então, quando chega para você, a energia de cada opção já foi retirada, entende? Então, a concentração não é no sentido de se concentre para ver o que vai sair para você, já saiu. É no sentido de você sentir o que já saiu e, de repente, de uma forma muito sincrônica, talvez, você acessar aquilo que, de repente, pode te trazer algum alerta, algum insight e, principalmente, reflexão, tá bom? Eu vou usar vários decks de oráculos e um deck de tarô. Então, vamos tirar as pedrinhas e colocar aqui, você que escolheu a opção número 1. Vamos ver o que as cartas têm a lhe dizer a respeito das pessoas que você atrai para a sua vida. Lembrando, é uma tiragem para o coletivo. É uma tiragem que tem o propósito de fazer você refletir e pensar sobre sua própria vida. Não é previsão, não é entretenimento, é a ideia realmente de fazer, abrir um pouco a sua consciência, fazer, de repente, você perceber como melhorar a sua própria vida através da melhoria dos seus relacionamentos, né? Porque quando nós nos ligamos em pessoas negativas, nós atraímos aquela negatividade para a nossa vida, não tem jeito. Vamos deixar aqui de lado. E vamos tirar as outras cartas. Esse deck aqui é ruim de embaralhar. Ele é muito fosco e ele é preguento. Vou tirar 2 aqui. Então, vamos lá, pessoa querida. Vamos ver, analisar aí o que está fazendo você, às vezes, se envolver com pessoas que não são legais. Acho que tá ao contrário. Derretendo máscaras e lanterna. Olha isso. Vai vendo, vai vendo. Quando você não sabe pelo que orar. E autenticidade. Cadê? A máscara sendo derretida e aqui autenticidade.
E aqui o 7 de espadas. Então, vamos lá, pessoa querida. Primeiro, talvez você atraia pessoas para sua vida que são muito ambíguas. E eu acho que no sentido, assim, de não mostrarem verdadeiramente quem são. Sabe, pessoas que jogam em dois times, pessoas que são muito neutras, pessoas que são muito instáveis, que têm valores que são muito volúveis, voláteis. Ora a pessoa fala isso, ora a pessoa fala aquilo, ora ela defende uma questão, ora ela está agindo de forma totalmente diferente do que ela fez. Ela fala mal do chefe, mas ela também fala mal do colega que não gosta do chefe. É uma pessoa instável, é uma pessoa que não sabe para onde vai, ou sabe muito bem, mas ela faz jogo duplo, sabe? Pessoas que se mostram, às vezes, até muito defensora de determinadas questões sociais, valores, padrões religiosos. Então, são pessoas até que se colocam como detentoras da moral e bons costumes, sabe? Que tem todo um discurso professoral em relação às coisas da vida. Mas, na verdade, se você analisa com muita clareza, essa pessoa te leva para o 7 de espadas. Essa pessoa te leva a encobrir também, a adotar comportamentos dúbios. Não nos enganemos. Aquilo que nós atraímos para a nossa vida vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, se eu estou acostumada com uma pessoa que tem valores dúbios, que ora fala uma coisa, ora faz outra, pessoas instáveis que demonstram nos comportamentos e nas atitudes um jeito muito antagônico de ser, não é? Amizades, uma coisa que eu reparo muito, pessoas que têm amizades muito diferentes, se relaciona tanto com pessoas, sei lá, muito inescrupulosas, quanto com pessoas muito elevadas espiritualmente. Onde essa pessoa está? O que ela realmente gosta? Qual é a máscara que ela usa? Entende? E o conviver com pessoas assim te leva a também agir de formas dúbias e suspeitas, porque às vezes para manter essa amizade, esse relacionamento, essa parceria, você também precisa entrar numas mentirinhas, você às vezes precisa acobertar. Eu lembrei com esse jogo aqui de uma época que eu trabalhava no Sigma aqui em Brasília e eu trabalhava na 4ª série primária. Então, eu dava aula de português e estudos sociais. E a colega dava aula de matemática e ciências. E aí, é claro, né, como qualquer profissional razoável, a gente chega na hora para trabalhar. E essa pessoa chegava sempre atrasada. E o que acontecia? Nós dávamos aulas em 2 turmas diferentes. Por quê? Eu dava as aulas de português e estudos sociais, depois eu ia para outra aula. 4ª A, 4ª B. E nós fazíamos essa troca. E quase todos os dias, essa pessoa chegava atrasada. E eu tinha que cuidar da minha turma, que eu estava dando aula, e da outra 4ª série, que virava um fuzuê, porque estava sozinha, porque ela não tinha chegado. E para ajudá-la, né, para ela não se lascar, eu ia lá, falava com a criançada, olha, vamos ficar quieto, às vezes dava uma tarefinha. Essa mesma pessoa, às vezes, perdeu provas, né, dos alunos, e ela dava 10 para todo mundo. E era, assim, realmente uma pessoa bastante difícil. E eu, de alguma forma, eu fazia coisas que iam contra os meus princípios e valores. E adivinhem, quem recebeu promoção? Ela recebeu porque ela fazia o jogo.
E aí eu percebi, puxa vida, eu agi assim e quem se deu bem foi ela. Se deu bem não, porque a gente nunca perde por ser correta, ser boa profissional, ter caráter, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para ver o que se anda aí, de repente, se fizer sentido para você esse jogo, aceitando para ficar, se manter com essa amizade, esse relacionamento, entende? Isso de alguma forma, tem que fazer você refletir do que você realmente gosta. Qual é o nível de sentimento que você nutre por essa pessoa e que te faz aceitar determinadas questões, né? A máscara derretendo, permita o seu eu espiritual brilhar através de muitas regras que você segue. E lanterna, consciência é luz. Olha isso, gente. Então, olha só. Derretendo a máscara. Permita que seu eu espiritual ou interior, né, brilhe através de dos muitos papéis que você desempenha. Por que você é tão solícito, amoroso, amorosa, com pessoas que agem de forma dúbia? Consciência é luz. Você tem consciência do que essa pessoa te leva a fazer? Sabe aquela pessoa que fala assim, vai lá no chefe e faz um elogio para mim? Vai lá na rede social e curte as minhas coisas? A pessoa, de alguma forma, ela te põe em situações constrangedoras. Vai lá, mete o pau naquela outra pessoa. E de repente você nem quer meter. Qual é o nível de sentimento que você nutre por essa pessoa? Se é suficiente para você perder a sua autenticidade, a sua verdade interior. Entende? Aqui há uma necessidade de você mergulhar no seu passado e entender por que você atrai pessoas desse padrão. Que traumas, que dores, que mágoas, que afinidades residem no seu inconsciente para que você se permita viver relações desse tipo. Entende? Não me parece que você receba muita coisa dessas relações. O que me parece é que você sempre dá. Você sempre oferece o seu melhor, que você sai aqui como cavaleiro de copas. Então, você faz por boa vontade, você faz por bondade, mas é preciso derreter as máscaras que você coloca em você, que estão aqui no teu inconsciente, num trabalho profundo que você precisa olhar para dentro, olhar seus monstros internos, olhar as suas sombras, olhar as suas dores que te fazem aceitar, às vezes, situações inaceitáveis. Quando você escolhe esses valores importantes da tua alma, quando você consegue, digamos assim, entender, né, por que você se relaciona com essas pessoas, entender lá no teu inconsciente que valores são importantes para você, reais, verdadeiros, e quais valores são sombrios que de repente trazem alguma conexão com essa história que foi contada aqui, você entende que você pode não querer mais isso na sua vida, não é? Quando você escolhe as pessoas certas, para onde você vai? Você vai encontrar pessoas que vão trabalhar junto com os mesmos valores. 3 de ouros. Você vai trabalhar junto, de igual para igual, construindo coisas positivas. Inclusive, nesse vídeo, a professora Lucilena fala:
O que você pretende construir com pessoas dúbias? O que você espera de futuro com pessoas mascaradas, pouco honestas? O que isso vai trazer para você? Então, quando você faz esse estudo interior das suas motivações subconscientes, você encontra pessoas de valor, de valores semelhantes, que você pode construir com elas coisas boas. E quem vem para você? Pessoas magníficas, criativas, pessoas espiritualizadas, inclusive, pessoas que transmitem em suas atitudes céu e terra. O que elas falam e o que elas fazem é coerente, é verdadeiro. Pessoas inteligentes, pessoas capazes de transformar vidas a partir da própria postura. Pessoas que entendem a questão de vida e morte no sentido assim, eu entendo as leis que regem esse plano material e eu tenho valores espirituais, eu me movo na Terra a partir dos meus valores, da minha conexão espiritual. É esse tipo de pessoa que vem para você. Quando você não sabe pelo que rezar. Muitas vezes, e aqui está essa questão muito clara, eu vejo a prece como uma conexão. Você faz conexões porque simplesmente de alguma forma você está nessa necessidade de agradar gregos e troianos, flamenguistas e vascaínos, entendeu? Então, é preciso entender, peraí, se eu tento agradar a todo mundo, eu desagrado a todo mundo e eu perco os meus valores no meio desse caminho. Então, esse jogo pede a sua autenticidade, a sua verdade interior. Quem é você de verdade? Olhe para dentro do seu inconsciente para descobrir os seus reais valores e não tenha medo de assumi-los, porque você vai atrair pessoas maravilhosas para a sua vida, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos lá tirar essas aqui, eu não vou repetir só as do deck de tarô. Vamos lá. Ai, eu tenho que tirar aqui, peraí. Opção número 2. Vamos ver os padrões de relacionamento que você que escolheu a opção número 2 atrai para a sua vida. Eu costumo dizer que afinidade é destino. E tem uma frase do filósofo Marco Aurélio que fala o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, os relacionamentos, as pessoas que atraímos, elas refletem partes nossas, partes semelhantes ou partes mal resolvidas, né? Nem sempre eu atraio pessoas que são iguais a mim. Às vezes eu atraio pessoas, como na opção número 1, que eu não sei a minha cartela de valores, então eu atraio qualquer um, né? Pessoas com valores dúbios também. Então vamos ver, você que escolheu a opção número 2, que tipo de pessoa você atrai para a sua vida e por quê? E como, né, mudar isso? Qual é a chave de reflexão que você tem que girar aí para entender por que isso acontece na sua vida, né? Vamos lá. Vou tirar uma cartinha aqui. Essa aqui. Não, essa aqui.
Vamos ver o que as cartas têm a dizer a respeito desses relacionamentos. Você atrai muita falciane, né, pessoa querida? Muitos falcianos também. Gente que se faz de bacaninha e, na verdade, são pessoas sombrias. O desconhecido, sim. Mãos curadoras e liberdade. Pessoa querida, o que acontece aí, portas adentro do seu coração? Você talvez tenha uma postura, você seja uma pessoa empática e acabe, né, se atraindo por pessoas sofredoras. Então, a pessoa que está na dor, a pessoa que está na tristeza, a pessoa que está com problemas, é assim, tipo, uma força irresistível. A pessoa te vem e te traz algum problema, te traz alguma dor, e você já está lá para ajudar, né? Quando a gente olha aqui, então, 5 de copas com essa temperança, você vê que essas pessoas que você atrai para a sua vida não tem nada de anjo. São muito sombrias. São, às vezes, pessoas bastante mal intencionadas. Podem ser pessoas, inclusive, que mexem com energias muito pesadas. Então, de alguma forma, e a gente vai ver depois o porquê, você acaba permitindo na sua vida pessoas de baixa vibração espiritual. Pessoas que, inclusive, escondem a verdadeira face através de uma face angelical. Elas se mostram amigas, elas se mostram elevadas espiritualmente, elas mostram que têm valores muito sublimes, mas na verdade são falsas amigas, falsos amigos. São pessoas que encobrem a verdade, que é do coração delas, e verdades muito feias. Aqui, a temperança no negativo, gente, se aqui é um anjo, no negativo é um demôniozinho, não é? Então, são pessoas que são muito inteligentes e que, de alguma forma, te manipulam através de uma postura de sofrimento, uma postura de dor. E você, sabe, às vezes até pelo próprio, eu não diria ego, mas aquela imagem que você faz de si mesmo, de servir sempre, de ajudar sempre, de estar sempre disponível para as outras pessoas, acaba te prejudicando, acaba fazendo de você um imã para gente mau caráter, entende? As pessoas, esse tipo de pessoa sabe que você tem essa fraqueza. Eles sabem que você é capaz de dar de si, que a tua dor vai comover. Ontem eu saí com as minhas filhas, a gente foi num shopping aqui de Brasília, no Parque Shopping. E aí tinha um moço na minha frente e uma mãe e uma menininha com caixinha de recolher alguma coisa, né? E aí, a minha filha mais nova estava comprando um sorvete na Havana, né? Naquela coisa argentina. E aí, esse moço que estava na frente falou, você pode escolher um sorvete de um sabor, falou para a menininha. E eu sou muito distraída, gente, eu tô ali olhando tudo, TDAH, olhando para todo o universo, para tudo, e não prestei atenção na conversa que a moça do caixa estava tendo com esse moço, com esse rapaz. Aí, beleza, a menina foi.
Daqui a pouco veio outra menina e a mãe lá, tomando sorvete. Veio a outra menina e me pediu um sorvete. Eu era próxima da fila. Aí, eu fui comprar o sorvete. Aí a moça perguntou, é pra você? Eu falei, não, é pra menina. Aí ela falou, a mãe já comprou 5 sorvetes, né? Ganhou 5 sorvetes de 5 pessoas diferentes e só ela come. As crianças não estão comendo. Olha lá. E eu olhei realmente, a mãe e as menininhas sendo usadas para esse tipo de atitude. Aí eu falei, então tá bom, eu vou comprar um doce, né? Se a mãe quer o sorvete, eu vou comprar um doce para a menina comer. E comprei um docinho para a menina que não ficou muito satisfeita. Essa mãe me fuzilou, deve ter mandado todo o ódio para mim, mas enfim. E aí você vê que existem, infelizmente, pessoas no mundo que são maldosas. E essas pessoas, elas sentem, sabe? Quando você está em algum lugar e a pessoa vem pedir alguma coisa, ela vai direto em você. É uma energia atrativa. Então eu não devo mais ser caridoso, bondoso, empático. Não, não é nada disso. Tem que ser mais esperto. Tem que ser menos coração, talvez. Por quê? Porque não é só o fato de você ajudar pessoas que vêm com toda essa historinha de necessidade para você. É a questão de você ter consciência de que você está fortalecendo um comportamento que seja de carência, que seja de sofrimento, ainda que seja mascarado, sabe? Você está fortalecendo um comportamento errôneo naquela pessoa. A pessoa é sempre carente, você sempre é o provedor, a provedora. Você sempre dá de si e a pessoa sempre retira. Sempre com essa postura que não mostra a verdadeira face. Pessoa querida que escolheu a opção número 2. Quantas vezes, me diz aí nos comentários, quantas vezes você já se decepcionou de ver que a pessoa que estava ali em sofrimento, de repente, estava lá agindo de uma forma completamente diferente, com uma outra pessoa que é o seu oposto. Entende? Personalidade, padrões, valores, e a pessoa está lá, sabe, se deleitando, admirando, aplaudindo aquela pessoa que não tem nada a ver com você. Mas para pedir ajuda, ela pede para você. Para aplaudir, ela aplaude o outro, que é completamente diferente para você. Veja como tem algo aí estranho nesse comportamento, entende? Você vê que essa pessoa tem atitudes, por exemplo, muito diferentes. Muitas vezes até agressivas. Às vezes essas pessoas soltam, sem querer, uma palavra, uma atitude, um propósito. Desculpem o barulho, gente. Um propósito de vida completamente diferente daquela face sofredora que ela mostra. Então, com certeza, você continuando a se relacionar com esse tipo de pessoa, você vai sofrer. O seu coração, cedo ou tarde, vai perceber a verdade. Cedo ou tarde, as palavras dessa pessoa vão te ferir. Os comportamentos, os valores, as ideias. E essa pessoa não vai poder mais utilizar máscaras diante de você. Quantas vezes você percebe isso na sua vida? Reflita. Essa é uma carta para você refletir. Será que você analisa as coisas pela razão ou somente pela emoção? Será que você tem pressa em defender pessoas que são indefensáveis? Será que os teus princípios e valores estão alinhados de alguma forma com essa pessoa? Será que você já parte logo para ajudar, para falar, para aconselhar, antes de raciocinar?
o quanto de impulso, como eu já vou lá e vou comprar o sorvete. Gente, assim, eu me identifico um pouco com essa leitura. A quantidade de vezes que eu fui enrolada, encandelada, quando eu trabalhava, logo no início que eu me formei em psicoterapia reencarnacionista, a gente tinha, era uma prática comum dentro do nosso grupo, fazer alguns... Deixa eu fechar a janela aqui, gente. Fazer alguns atendimentos voluntários. E aí, de repente, eu comecei a atender um grupo de jovens, assim, porque eu acho que um ia indicando para o outro, e eu atendia muita gente gratuitamente. E aí eu comecei a perceber do padrão do que essas pessoas, desses jovens, me falavam, que eles tinham muito mais dinheiro do que eles mostravam num primeiro momento. Então, eu ocupava minha agenda, eu deixava de ganhar, porque eu deixava de marcar pessoas que realmente precisavam, né? Eu não ajudava quem precisava, porque eu tinha uma cota de tantas pessoas que eu vou atender gratuitamente. E essas pessoas estavam viajando para o exterior, estavam indo para show. Eu não esqueço uma que estava indo para o show do Paul Newman, que veio a Brasília, que foi caríssimo. E eu falava assim, peraí, mas por que não me pagam? Por que vem com uma história de sofrimento, de carência, de dificuldade, de lamento, mas quem paga o ônus sou eu? E essas pessoas, esses jovens, estão aí se divertindo, gastando dinheiro pra caramba, e eu tendo que pagar o aluguel da sala, as contas da sala, deixando de atender quem realmente precisava e perdendo dinheiro, né? Porque eu poderia estar ganhando deles. Me faltou critério de avaliação, me faltou racionalidade. Eu agi no impulso sem usar a minha inteligência para criar critérios de avaliação e de observação dessa postura que era realmente péssima, péssima. Eles tinham realmente uma intenção que não era legal. Eles tinham uma máscara ali que não era legal. Inclusive, uma dessas pessoas, depois que eu atendi, veio no meu Facebook me ofender profundamente por ideias que eu tenho o direito de ter, né? Diferentes da dele. E era uma pessoa que se mostrava extremamente evoluída, espiritual, recebia mensagens, canalizações e escambau a 4. E veio me agredir por questões muito pessoais minhas, de ideias que eu valorizo, enfim. Então, eu aprendi a duras penas que eu preciso raciocinar, eu preciso ter critérios até para ajudar as pessoas. Eu preciso observar. É isso que você precisa. O desconhecido, sabendo ou conhecendo o desconhecido. Então, você precisa, de repente, ter um olhar mais alerta, mais inteligente, mais racional, mais consciente, porque o seu coração, cedo ou tarde, é ferido por pessoas mal intencionadas. Aqui. Que valores são importantes para você? O 8 de paus vai falar de uma análise em relação às vontades, aquilo que essas pessoas se dedicam. Essas pessoas se dedicam a passar a perna nos outros. Essas pessoas são ambiciosas, arrogantes, grosseiras. Essas pessoas se dedicam a prejudicar outras pessoas. Essas pessoas são agressivas quando elas são desmascaradas. Elas são destruidoras. Elas têm posturas e atitudes que prejudicam outras pessoas. Entende? Clareza, discernimento, inteligência. Olha isso, quando você percebe as pessoas que têm valores importantes, quais são os valores importantes do 8 de paus? Pessoas que têm valores
espirituais. Paulo está falando de energia de espírito. Pessoas que têm um objetivo naquilo que fazem, um objetivo espiritual, um objetivo elevado. Elas têm um foco, elas trabalham, 8, incessantemente no crescimento da própria luz e no crescimento da luz dos outros. São pessoas que têm um propósito maior de alma. Elas sabem onde elas querem chegar em termos mais elevados, em termos espirituais. Entende? Aqui, o 8 é aquilo onde essa pessoa está focando a vida dela. Onde ela fica se fazendo de vítima e, na verdade, você percebe que é só máscara. Você precisa saber, precisa olhar, precisa discernir o que parece. Ah, não, a pessoa é assim. Você não se dá, talvez, ao esforço e ao trabalho de olhar por trás dos véus, olhar as máscaras. Entende? Olhe os atos. Isso eu aprendi a duras penas. Eu não dou valor a palavras. Eu olho as atitudes das pessoas. Tem pessoas que têm um discurso muito bonito, mas na prática, quando você conhece na intimidade, são péssimas pessoas. E outras pessoas são mais, sei lá, né? Às vezes não tem nem religião, não fica pregando nada para ninguém, mas são pessoas exemplares, são pessoas leais, são pessoas fiéis, são pessoas, sabe, humildes de alma, simpáticas, gentis, amorosas. São pessoas, sabe, nota 10. Mas como que você conhece? Como você sabe? Observa a atitude. Observa quando essa pessoa é contrariada. Observa quando essa pessoa é criticada. Como ela conduz a própria vida. Quais são os propósitos que ela coloca na prática da vida dela. Para onde ela se dirige. O que ela faz. E aí sim, essas pessoas vão te conduzir para uma forma nova de ver a vida. Que não é simplesmente através de um coração que tem a necessidade de ajudar, mas através de um raciocínio claro, equilibrado, um discernimento. É 6, é equilíbrio. Eu vou discernir muito bem, peraí, como eu fiz ontem. Eu não vou dar o sorvete porque a mãe quer sorvete, mas de repente eu dando o doce, a menina vai conseguir comer. Discernimento, lucidez. E aí, quem vem para sua vida? Olha isso, rainha de paus, pessoas de luz, pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. A rainha de paus, no positivo, é a rainha que ilumina, ela é sincera, ela tem o peito aberto, ela não tem vergonha de mostrar as fragilidades, mas ela também não é agressiva, barraqueira, vulgar, não. Ela é uma pessoa iluminada, no sentido verdadeiro da palavra. Primeiro, ninguém nesse plano é 100% iluminado, né? A gente não pode se iludir em relação a isso. Mas é uma pessoa que ilumina o caminho dos outros. É uma pessoa que realmente você pode confiar. Olha a diferença desse anjo do pau oco aqui. Contabiliza aí quantos anjinhos do pau oco já passaram pela sua vida, escondendo a face interesseira, vulgar, maligna, desequilibrada de você. Então é preciso trazer esse discernimento, essa consciência, mergulhar realmente naquilo que a pessoa faz. Essa pessoa tem atos de iluminação, ela tem buscas. É muito fácil de ver a pessoa que busca um propósito espiritual. E aí, essa pessoa vem para iluminar a sua vida. Vem para fazer você voltar a ter confiança no ser humano. Entende? São pessoas que têm um poder pessoal muito grande.
mas ao mesmo tempo usam esse poder a serviço da luz. Elas não vêm sugar de você, elas vêm oferecer. É uma rainha, é uma pessoa com propósitos elevados superiores na direção da luz espiritual. Enquanto aqui são pessoas que sugam através de supostas necessidades, de posturas muito obscuras, intenções muito obscuras, se você acende essa luz da consciência, do discernimento, se você vai atrás, inclusive, dá uma pesquisada aí nessa pessoa, dá uma olhada, tirando todo o sentimento, dá uma olhada nessa ou nessas pessoas, né, que vem aí na tua mente. As atitudes, vê se elas são coerentes, vê o propósito, os princípios e valores que essa pessoa defende. São da luz ou são da sombra? Elevam você como ser humano ou degradam você como ser humano? Entende? Mãos curadoras. E para mim tem tudo a ver com esse propósito dessas pessoas virem para você, sempre pedindo, sempre sugando, sempre tirando. Cure a si mesmo. Cure quem precisa de verdade. Vá na direção de quem precisa. Não dos espertalhões. Entende? E liberdade. Liberte o seu coração de pessoas que vêm buscar de você o seu melhor. E quando você perde tempo com essas pessoas, você deixa de fazer o bem, de acrescentar luz ao seu coração, porque você vai inevitavelmente cair na decepção. Você deixa de alimentar o seu coração de luz. Liberte o seu coração. Permita-se conviver e usufruir de pessoas de luz, de energia boa, energia positiva. Perceba, aqueles que te decepcionam não têm uma energia boa. Não tem. Nossa, esse trio aqui, ó. E, né, tem aí uma energia que chega em você. Cure-se, faça uma limpeza energética e vá na direção com muita clareza, consciência e inteligência. E rápido, hein? E rápido. E rápido. Não é algo para você ficar prolongando. Não, rapidamente. Não estou dizendo para você afastar pessoas. Isso é decisão sua. Eu estou falando para você com muita clareza e com muita rapidez perceber o nível de pessoas que você permite na sua vida que estão muito afastadas da luz. Tá bom? E se isso é importante para você, vá na direção das pessoas efetivamente de luz. Há critérios e valores, princípios morais e éticos que compõem uma pessoa de valor. Assista esse vídeo da professora Lucilena Galvão. Quando você entende isso, você vai na direção da luz e você se beneficia de pessoas de luz à sua volta, verdadeiramente de luz. Não as mascaradas, não as falsas, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Vamos lá tirar esses aqui e vamos para você que escolheu a opção número 3. Vamos ver o que as cartas falam a respeito das pessoas que você atrai para a sua vida, que não são legais, que não são bacanas, né? E que você, de repente, não percebe. E não percebe nem em você por que que isso acontece. Por que você atrai tal tipo de pessoa? Lembrando, é uma tiragem para o coletivo, não é para que você tome decisões, mas é para que você reflita, para que você se conheça. Não é entretenimento, não é tarô para entretenimento, sabe? O meu tarô é muito sagrado, ele trabalha a serviço da luz.
Vamos lá. Vamos tirar aqui. Opa. Não, vamos aceitar, né? Elas se jogaram aí, de repente faz sentido, né? Vamos tirar mais uma aqui. Vamos lá. Bom, oh! Nossa, ficou aqui. Deixa eu tirar mais uma. Essa aqui. Eu espero que a outra não esteja aqui. Geralmente eu separo. Bom. Quantas cartas de paus? Sim, pessoa querida. Você gosta de um rolê, né? De um sex appeal. Você gosta. Nossa, vieram 3. Não vou aceitar 3. Vamos lá embaralhar de novo isso aqui. Vamos ver o que vem aqui. Então, pessoa querida, de repente você gosta da balada. Se essa opção não fez sentido logo de cara, dá uma olhada nas outras. Aqui tem muito a ver com pessoas que realmente gostam da balada, que gostam do agito, e não tem nada de errado nisso, né? A questão não é essa, mas a questão é que você talvez atraia pessoas para a sua vida que só querem diversão. É muito claro, gente, presença da ausência. Então, são pessoas que elas só estão junto na hora da diversão, na hora do oba-oba, na hora de sair, sabe? São pessoas que querem o bom da vida e só. E só. São pessoas que não têm valores muito legais, assim, né? O rei de paus aqui no negativo, ele é muito agressivo, ele é muito violento. Então, olha que curioso, né? Tanto de fogo que tem aqui, tem muito de violência. São pessoas que, de uma forma ou de outra, vão te levar para a violência também. Porque elas mostram uma face que é muito leve, da diversão, que aparentemente tem uma energia muito boa, muito alegre, são pessoas positivas, mas de repente, inclusive, às vezes, para algumas pessoas até que mexem com magia pesada, entende? E de repente você tá caindo, porque tem o diabo aqui, fica doido, fica aí, alerta, fica alerta. Porque às vezes são pessoas que fazem algum tipo de amarração, algum tipo de, sabe, de energia negativa. Eu não estou dizendo isso para você já sair identificando pessoa A ou pessoa B. Eu estou falando no sentido de você analisar. Ó, de repente essa pessoa já me falou que mexe com isso. Ah, não, mas comigo não. Oh, pessoa querida, não caia nessa inocência, né? Não caia nessa inocência. Ah, a pessoa faz lá um trabalhinho aqui, uma poçãozinha ali, um trequinho ali, e não vai fazer com você. Por quê? Por quê? Qual é o grau de seriedade que essa pessoa tem? Qual é o grau de caráter, de princípios e valores? Que tipo de conduta na vida? O que ela busca, né? Esse rei aqui é extremamente dúbio no caráter dele. Porque ele quer conseguir, extremamente ambicioso, extremamente arrogante.
ele se acha o próprio sol. E ele quer conseguir as coisas na marra. Então, você, muito provavelmente, você atrai pessoas que são muito mandonas, muito autoritárias, muito grosseiras, muito vulgares. O naipe de... Peraí, deixa eu abrir a janela, gente, que agora parou o barulho e tá um calor danado aqui. O naipe de paus no negativo, ele é muito... faz muito estardalhaço, sabe? Aquelas pessoas que querem chamar atenção a todo custo, querem brilhar, querem aparecer. Então, geralmente, o naipe de paus no negativo, ele está associado à vulgaridade. A pessoa que não tem... Ela não sabe se colocar de forma certa, na ocasião certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Ela quer chamar atenção, de qualquer jeito. E quer fazer as coisas do jeito dela. O rei de paus é extremamente arrogante, possessivo, mandão, autoritário. Ele é extremamente violento. Então, de repente, você acha que está atraindo pessoas que têm energias semelhantes da festa, da alegria, e você se depara com uma pessoa péssima, que vai, né, trazer transtornos para a tua vida, né? Pessoas, inclusive, com atitudes muito falsas. Olha como é falso isso aqui. Os valores que essa pessoa tem são péssimos. Um rei de paus no negativo é uma pessoa péssima, uma pessoa perigosa, inclusive. Mas olha as atitudes. Se faz de cavaleiro de copas, fofinho, criativo, legal, amoroso, gentil. Será que nessa taça tem água ou tem veneno? Será que esses sentimentos, será que o que essa pessoa te oferece é energia do bem ou energia da sombra? Entende? Olha para onde essa pessoa ou essas pessoas podem te levar. A um ciclo interminável de energias pesadas, densas, obscuras, negativas. E de repente você está carregando essa energia aí que não é sua, mas que você de alguma forma se permitiu. Por quê? Aqui, essa carta, nessa posição, eu coloquei como reflexão pessoal. Como você reflete os seus valores? Como você observa os valores que te trouxeram até aqui? Você consegue perceber aquilo que te move? Se é algo que frutifica, que é abundante, se é algo que te enobrece, ou é algo que te coloca numa energia densa, negativa, obscura, pesada. Presença da ausência. Segure aquilo que é ausente na presença do seu amor. Aqui me vem com muita clareza esse aprisionamento, essa conexão de uma falta que pode ser manipulada, intencional, da pessoa aqui, muito possivelmente um narcisista, uma pessoa que pune com o silêncio, pune com a ausência. Se você não faz o que essa pessoa quer, ela se afasta de propósito de você e volta depois colocando a culpa em você, colocando a responsabilidade de toda a dor, todo escarcéu, toda briga, toda confusão em você. A pessoa nunca está culpada, ela é um rei de paus, jamais, não tem ninguém que se iguale ao rei de paus. Então perceba, essa pessoa pode punir você com silêncio, afastamento,
ausência, abandono. Perceba o grau. A energia desse jogo, gente, é densa. Então, se você escolheu essa opção e não tem muito a ver com o tipo de pessoa que você está atraindo para sua vida, não é para você. Mas se faz sentido, fique alerta. A tua escala de valores precisa ser revista. Você precisa ver como você construiu a tua vida até hoje e o porquê de você se aproximar de pessoas assim. Por que você se permite relacionamentos assim? A pessoa, aqui é o morde e assopra. A pessoa te destrói, aí depois ela vem ali com uma gracinha, um presentinho, entende? Um elogio, para logo depois te jogar no inferno de novo. Crescimento, cresça. O que cresce dentro de você? O 3 de paus, ele fala de valores importantes que você tem que analisar agora. Você já fez a análise, né, dos teus valores e agora você tem que entender um valor importante para você. Onde você quer ir com esse tipo de relacionamento? Onde você quer chegar? Onde essa pessoa ou essas pessoas estão te levando? Você vê futuro? E você vê um futuro feliz? Você vê um futuro saudável? Você vê... você se vê percorrendo longas distâncias com essa pessoa? Você se vê essa relação frutificando e dando resultados em algo positivo na sua vida? Quando você percebe os seus valores, os valores do outro, onde você quer chegar, você tem muita clareza de onde você amarra seu burro. Onde você coloca os seus desejos, as suas vontades, onde você coloca o seu aprisionamento. E aí o poder pessoal passa a ser seu, para se libertar daquilo que te aprisiona, dessa malha energética, dessas amarrações aí energéticas, dessas forças negativas, obscuras, densas, pesadas, desse joguinho de manipulação, entende? Preste atenção, pessoa querida, preste atenção naquilo que você alimenta, naquilo que você permite na sua vida. Porque é uma força de um prazer, esse jogo fala muito de prazer, de um prazer, é muito bom, mas te arrasta para situações que não são boas, que não te beneficiam e que não estão de acordo com os seus valores. Você tem muitos valores, reflita nisso. O que você aprendeu? O que você plantou durante toda a sua vida? Aquilo que você cresceu ouvindo e fazendo. E você vai perder o seu rumo, vai perder o seu propósito, vai se amarrar. Por quê? Entende? É preciso dar uma girada na tua vida. E aí, o que acontece? Você atrai para a sua vida não só pessoas inteligentes, mas pessoas nobres, justas, éticas, corretas. É impossível você agradar a gregos e troianos. É incompatível você conviver com pessoas desse naipe no negativo e desse naipe no positivo. Porque pessoas justas, éticas, quando observarem as suas companhias, as suas energias, vão se afastar. E o que você quer para a sua vida? É diversão que te leva para baixo? Ou poder conviver com pessoas que te levam para um nível moral elevado,
para valores e princípios justos, honestos. Essas pessoas serão sinceras com você, como eu estou sendo agora. Verdadeiras. Não vão dourar a pílula para você se sentir mais confortável. Vão falar a verdade para você sair daquilo que te faz mal. Essa é a verdadeira bondade. Essa é a verdadeira nobreza. Não de quem te arrasta, te manipula através de energias tão pesadas, obscuras, densas. Entende? Essas pessoas querem o teu bem. Quem quer teu bem, fala a verdade e te tira de alguma zona de conforto negativa. Prosperidade pacífica. Quando nós nos atrelamos a energias negativas, a nossa vida entra em escassez. Porque toda a nossa energia criativa, de luz, de positividade, está sendo sugada para alimentar o ego desse trombolho aqui. Quando nós entramos num estado de verdade interior, de alinhamento com o que é nobre, justo, verdadeiro, belo, bom, nós atraímos prosperidade para a nossa vida. Uma prosperidade que não é fruto de coisas erradas, de energias plantadas, de energias manipuladas, mas é uma prosperidade real, verdadeira, que nasce de um fluxo com a fonte de luz, tá bom? Crescimento, é isso que essas pessoas vêm trazer para você, no sentido de você entender o que te faz bem e o que te faz mal. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Vamos lá. Para você que escolheu a opção número 4. Linda essa pedrinha, muito fofolete, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que as cartas dizem. Lembrando, é uma tiragem para o coletivo. É uma tiragem que tem a intenção de trazer consciência e reflexão. O meu tarô é sagrado, não é utilizado para fins de entretenimento. Então, aqui não é para você pegar o que as cartas estão dizendo e agir impensadamente, ou levar tudo que eu falo 100% em conta. Não, você vai pensar, você vai refletir, vai analisar. Não vai comprar nem a minha ideia, nem a ideia de quem quer que seja. Antes você vai raciocinar e perceber, isso é coerente? Isso pode ser verdade? Peraí, mas por quê? Por que essa pessoa está falando isso? Por que essa pessoa está fazendo isso? E quando nós tomamos posse do nosso raciocínio, da nossa autoanálise, nós tomamos posse da nossa vida. E isso é muito sério e importante hoje em dia. Vamos lá. Esse aqui até já virei. Resiliência. Eu recomendo que você dê uma olhada no tema. Cada tiragem até agora teve um tema bem diferente do outro. E aí você dá uma olhada para ver se algum faz mais sentido para você, se não, você fica aqui. Esse eu resolvi mostrar logo tudo, gente. Os outros eu só virei no final. Mas esse, de repente, deu vontade de fazer isso.
muito provavelmente você atrai pessoas que te ferem, ferem a tua sensibilidade, ferem o teu coração, pessoas que falam coisas para você que, sabe, que você não merece ouvir, não merece mesmo. Por que que você se permite, pessoa querida? Limpeza do espaço, resiliência e energia emocional. Emoções são mensageiros a serem encontrados com atenção apropriada, ação e gratidão. Sim. Então, sabe aquela coisa da pessoa que parece ser extremamente sincera? Aquela pessoa, olha, amiga, peraí, olha, eu vou te falar, não me leva a mal não, tá? Mas isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa, aquela pessoa é assim, assim, assado. Então, aqui tem muito de fofoca, tem muito de intriga, de maldade, crueldade nas palavras, de pessoas que elas não têm nenhum interesse que não seja o próprio interesse. Pessoas que fazem e falam coisas de caso pensado. É intencional, no sentido assim, eu vou ter ganho com isso. Se eu detonar o coleguinha, o chefe vai gostar de mim e não vai gostar do coleguinha. Se eu contar uma mentirinha aqui, eu vou ter um lucrinho ali. Entende? Então, possivelmente você atrai pessoas que meio que tiram vantagem da tua carteira, do teu dinheiro, sabe? Pessoas que ficam, te veem não como um ser humano, mas como um cliente em potencial, um provedor, alguém que, sabe, há um interesse aí. Alguém que te domina nesse sentido, né? Que quebra em você os teus valores do coração. Essa pessoa traz sempre muita crítica, destrói muito os valores puros do teu coração. Então você precisa entender o que te leva a isso. Depois a gente vai ver aqui. Mas essas pessoas, elas, olha como é tão perfeito, gente, o jogo. Por que você confia tanto? Se essas pessoas já mostraram que mentem, que subornam, que corrompem, que fazem... Eu não estou falando de político não, gente. Para o político estar lá fazendo isso tudo, tem gente aqui que faz igual. Tem gente aqui que faz igual, em qualquer nível de realidade, de status social, de tipo de relacionamento. Seja dentro de um banco, o gerente que não presta, até numa igreja, num templo, num centro. Tanto faz. Então, essa pessoa, ou essas pessoas que você atrai, são pessoas extremamente interesseiras e pessoas extremamente dúbias de caráter. Sabe a pessoa que prega uma coisa e faz outra? Você conhece alguém assim? Alguém que tem lá um discurso, uma bandeira, um propósito na vida, enfim, aqui tem, né? Fala, ideias, conceitos mentirosos. Por quê? Porque ela tem interesse financeiro. Ela tem interesse próprio, não em você. Então, aquilo que ela fala, manipula, mente, que dói no seu coração, é no sentido de tirar vantagem. 8 de ouros com 7 de espadas, ela só quer tirar vantagem. Pessoa querida, presta atenção. Não vá nomeando alguém, nossa, fulano é assim. Não é para isso esse jogo. É para você pensar, peraí.
Eu lembrei de uma pessoa. Essa pessoa tem atitudes coerentes com o discurso ou incoerentes? Essa pessoa já deu pequenos golpes em A, B e C. Por que ela não vai dar em mim? Será que ela está falando a verdade? Será que essa pessoa, essas palavras duras que ela usa comigo são reais, verdadeiras ou intencionais? Porque, de repente, você tem lá uma pessoa que é dura, sincera e fria, mas ela é extremamente honesta. Ela é extremamente coerente, é extremamente ética. O que ela faz é verdade e você vê que ela é movida por princípios e valores nobres. Entende? Diferente da pessoa que tem atitudes dúbias. Olha, gente, isso aqui tudo é para vocês, mas o dinheirinho é meu. Olha, você sabia que fulana faz isso, isso e aquilo? Mas você já pegou essa pessoa em outras incoerências, em outras mentiras, ela já confessou pequenas tretas, golpezinhos, atalhos que ela usa para se mover na vida. E você leva em consideração e depois se decepciona e fica com o coração ferido, entende? Ela vai te levar sempre para um lugar de ter que pedir desculpas, de se refazer. Ah, nossa, eu desconfiei de você, nossa, perdão. Sabe, aquelas pessoas que você pega na mentira e você confronta, ela conta outra mentira e joga a acusação para você. Aquela pessoa, nossa, eu tive uma vez um namorado, gente, meu Deus, que canalha. Que canalha. Ave Mary. Ele me traía com Brasília inteira. E aí, quando eu desconfiava e eu confrontava, a coisa se invertia de um jeito que eu pedia desculpa. E a criatura era psicólogo, imagina. Então, ele manipulava a situação, o ganho era sempre dele. Ele mentia sim para mim. Ele tinha atitudes dúbias, ele feria o meu coração constantemente. No fim, quem pedia desculpa era eu. Olha que mestre, olha que coisa, que talento para acabar com a vida das pessoas, entende? Então perceba, nós entramos, como eu entrei, num momento de muita dor, muita fraqueza. Eu estava destruída emocionalmente e ele surge como uma esperança, uma pessoa que vai colocar ordem no meu coração, vai colocar discernimento. E, na verdade, o interesse dele, inclusive físico, era de ganho pessoal. E eu ficava sempre nessa posição inferior, essa posição de devedora, essa posição de, poxa, me desculpa, você é perfeito e eu não. Entende? Entende como a gente cai nas armadilhas? Então, pessoa querida, vamos achar a saída, vamos limpar esse espaço. O que você precisa refletir? Aqui há uma construção da sua própria vida que precisa desabar. Os seus conceitos e valores, eles são altamente enrijecidos, talvez em bases instáveis. Então você constrói castelos de sonhos, de perspectivas, projeções para o futuro em terrenos instáveis. Será que isso é verdade para você? Você vai refletir. Você constrói torres, constrói castelos. Será que você constrói estátuas para, sabe, endeusar pessoas que não são nada disso que você pensa? Entende? Tem muito, talvez, dos teus traumas, das tuas dores pessoais, de afinidades que você acha que tem e que, na verdade, não tem. Você precisa fazer essa limpeza e entender.
e continuar buscando. Resiliência, para mim, vem nesse sentido. Olha, esse túnel, olha que coisa linda essa carta. Esse túnel que você entrou obscuro, fechado, você precisa clarear. Você precisa encontrar pessoas que têm valores pessoais importantes, valores construtivos, especialmente dentro de sentimentos. Aqui a gente vê que só tem mentira para engambelar o sentimento e para ganho pessoal. Mas aqui tem valores muito profundos. Eu não posso entender que uma pessoa é boa se ela maltrata o porteiro. Eu não posso entender que uma pessoa tem valores éticos se ela mente, sei lá, para o próprio pai, para o próprio filho. Eu não posso entender que essa pessoa, ela tem sentimentos elevados se ela maltrata um animal. Entende? Quais são os teus valores? Valores, inclusive, de família que você herdou. Valores de fraternidade, de amor, de compaixão, de tolerância, de paciência. Quais são os teus valores? São esses que você deve buscar nas pessoas. Entende? Às vezes você se une porque tem o arcano da justiça que vai te atrair pessoas muito sinceronas. Você gosta disso, talvez, você precisa disso. Mas não construa castelos em bases instáveis. Não feche a sua mente para as pequenas tretas. Sabe, as pequenas observações que você tem. Não feche seus olhos. Não entre para dentro dessa torre negando a realidade. Você gosta da realidade, mas ao mesmo tempo você se fecha para ela. E aí atrai esse tipo de pessoa. Mas quando você entende os valores importantes e para onde esses valores importantes seus, para onde você quer ir, onde eles devem te levar, e aqui fala de estabilidade, de consciência, algo que é construído com o tempo, não é na pressa. Relacionamentos, então quantas pessoas se enrolam em relacionamento assim de uma hora para outra, porque o outro parece fascinante, mas não analisou sentimento e caráter, valores da alma, valores na prática, o que essa pessoa faz. Olhe como é diferente a postura, entende? Essa pessoa vai te levar para o crescimento, seja material, seja energético, espiritual, sentimental, ou essa pessoa que tem um comportamento muito estranho, você sente, você percebe, você observa, quando você tem essa clareza, quando você incorpora a verdade dentro de você. Peraí, essa pessoa traiu o esposo ou a esposa. Não, mas foi só com ele. Essa pessoa está se relacionando com uma pessoa casada. Mas comigo vai ser diferente. Torre. Comigo vai ser diferente. Eu fecho meus olhos, eu tampo a minha cara, eu tampo os meus ouvidos. Comigo vai ser diferente. O político que promete todo ano a mesma coisa. Não, todo ano não. Toda eleição. Toda eleição promete a mesma coisa, mas não faz. Mas eu tô fechado com ele. Com ela. Tô fechado. Quando você se alinha com os valores do seu coração e com valores materiais, os seus princípios, aquilo que você usa para se manifestar na vida, que são nobres. Estou falando com pessoas de luz, de coração bom e de valores nobres. Você atrai para a sua vida pessoas verdadeiras, pessoas afinizadas, inclusive, com o seu karma. Você atrai quem realmente é justo, bom, honesto, ético, caráter. Quem é que não gosta de pessoas de caráter?
Quem é que não gostaria de políticos de caráter? Quem é que não gostaria de um parceiro verdadeiro, honesto, sincero, que não fosse te trair? Ou uma parceira nesse, entende? Então, quando você abre seus olhos e desconstrói as torres que você constrói em relação às outras pessoas e a si mesmo, quando você percebe os seus valores de coração e de vida, você atrai pessoas verdadeiras para você, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.